Vamos para a palavra? Esta é o alimento que alimenta a nossa alma. Eu vi um estudo que aconteceu nos Estados Unidos e o estudo relata que pessoas que leem a Bíblia mais de 4 vezes por semana, que a sua fé é aumentada em 250%. Veja a importância de ler a palavra. E ainda tem muitos outros dados, como libertação de pornografias, como um crescimento espiritual, como a tristeza diminui, a solidão vai embora, enfim, uma série de outras coisas que são interessantes de ver. E também relata que pessoas que leem abaixo de 3 vezes por semana a palavra, não acontece absolutamente nada. Vivem simplesmente a mesmice da vida. Deixa a vida me levar, como diria Zeca Pagodinho, né? Martinho da Vila, né? Não, Zeca Pagodinho. É isso mesmo. Martinho da Vila. Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, né? É isso mesmo. Então vamos para a palavra. Vamos para a palavra para que possamos crescer 250% em fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo 21, para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia, confira na sua Bíblia. É muito importante que você confira na sua Bíblia. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por ele peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Glória ao nome de Jesus. Este texto é um texto bastante conhecido e nós temos trazido vários comentários acerca do livro do Êxodo, desde a história de Moisés, desde a história de José, começando do Gênesis e adentrando pelo Êxodo. Mas nesse exato momento, eu quero parafrasear esse texto com um tema: Deus libertador. Deus libertador. Guarde este tema na sua mente. Deus libertador. Quando nós olhamos para a história de Israel, quando nós olhamos para a trajetória deste povo, nós percebemos que Deus sempre cuidou dele. No momento de adversidade, Deus se antecipou à história da humanidade.
Deus se antecipou às estações e fez José ser levantado no Egito. Para que José preparasse o Egito para ter bastante comida, para que no momento da adversidade pudesse suprir a necessidade do seu povo. E lógico, colocar também o seu povo em um lugar de destaque, em um lugar de conforto, que foi a terra de Gósen, ali por um tempo, do Egito. Mas, com a morte de José e a aliança dos egípcios com os Ixos, você não vai encontrar esse nome na Bíblia, os Ixos. Você vai ter que buscar em livros históricos para você entender como é que esse fato de Faraó começar a maltratar o povo de Deus aconteceu. Então esses Ixos se aproximaram dos egípcios, de Faraó, e mostraram que aquele povo estava crescendo muito e que poderia suplantar, subjugar o povo do Egito. E levantou a ira, levantou a inveja de Faraó para que fosse contra o povo de Israel. Mas deixe que Deus já tinha preparado toda a trajetória. Deus já tinha preparado toda a história. Ainda que o povo de Israel não entendesse, ainda que o povo de Israel não tivesse ciência clara de que Deus estava cuidando do seu povo, mas ainda assim Deus sempre cuidou do seu povo. E a partir do momento que Deus viu que o seu povo estava sendo escravizado, já não estava mais como parceiro, né, na terra do Egito, já estavam como escravos, Deus disse, opa, chegou a hora de eu tirar o meu povo desse meio. Porque Deus não quer o seu povo escravo. Deus até permite que façamos parcerias, e mesmo que as parcerias não sejam do próprio Deus ou de servos de Deus, Deus abençoa. Como abençoou o Faraó, até que não sufocasse, não suplantasse o seu povo. E o que nós percebemos é que neste momento em que Faraó se levanta para subjugar o povo começa a clamar. Mas Deus já tinha se antecipado, porque Deus tinha preparado todo um contexto para que Moisés voltasse para o Egito e pudesse ali conversar com o Faraó para que libertasse o povo, para que ele fosse embora para a terra que Deus já havia prometido para o seu povo. A promessa vem desde Abraão e vem sendo carregado por toda essa trajetória. E quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira através das pragas que ele traz para o Egito. Que estas pragas não foram apenas para mostrar que Deus tinha poder, mas foi para mostrar a Faraó que o Deus de Israel é o Todo-Poderoso. Porque se você observar o contexto, você vai ver que os magos, eles fizeram coisas parecidas nos primeiros sinais. Mas a partir do quinto sinal, a partir da quinta praga, ele passou a ver que não tinha mais nada a ser feito contra aquele povo, porque o seu Deus tinha se levantado. Mesmo assim, Faraó foi teimoso até o ponto de ver a última praga que o Senhor trouxe, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Naquele exato momento, Deus, falando uma linguagem bem simples, colocou o pé no pescoço de Faraó e disse assim, olha, deixa de tua resenha, deixa de tua onda e liberta o meu povo, porque quem manda sou eu. Parou a brincadeira. Liberta logo. E aí Faraó liberta o povo de Israel e ainda liberta-o com riquezas, com fazendas, enfim. Eles saem carregando muitas coisas. Deus abençoou o seu povo até na saída. Lembre-se que eu comecei dizendo que Deus é um Deus libertador. E Deus começa a libertação quando
o seu povo começa a se render. Quando o seu povo começa a clamar por socorro. E eu não sei quanto tempo você está clamando por socorro. Eu não sei quanto tempo você está escravizado. Mas eu venho da parte de Deus hoje te dizer que Deus é um Deus libertador. E quando eu trago esta mensagem da parte de Deus para a tua vida, eu não quero dizer que Ele vai te livrar apenas desse momento difícil. Eu quero complementar dizendo que Ele não só vai te tirar deste período, deste momento de dificuldade, como Ele também vai te abençoar. Tem muita gente, né, missionário, que acha que Deus é um Deus de... Como é que as pessoas dizem, meu Deus? Escapes. Um Deus de escapes. E eu não vejo assim. Eu percebo claramente que Deus é um Deus libertador. Nós podemos ver essa trajetória. Se fosse de escape, o povo tinha saído ali, Faraó tinha pego eles ali na frente e eles tinham voltado. Mas quando Deus liberta-nos, Ele nos leva por um caminho que muitas vezes não entendemos. Ele nos leva para lugares que compreendemos com toda clareza de que Deus é quem está fazendo o milagre, quem está projetando o nosso caminho. É tanto que quando você observa a palavra do Senhor, você vai ver que Deus protegia o seu povo de dia com uma coluna de nuvens e à noite com uma coluna de fogo. E não era apenas por proteção, mas era também para guiar o povo para onde Ele queria que o povo fosse. A libertação de Deus é algo completo, é algo sublime, é algo incrível. E Ele leva o seu povo para o Mar Vermelho. E imediatamente permite que Faraó se levante e venha atrás do seu povo, querendo ele trazer o seu povo de volta para o Egito, para suplantar mais uma vez. Mas Deus, que é um Deus libertador e Ele liberta de verdade, Ele preparou tudo. Ele levou Israel para um lugar em que Israel não tinha o que fazer. Eu poderia trazer várias ações da parte de Deus, muito semelhantes, né, missionário, com este fato, em que Ele permite que o seu povo vá para um lugar em que o povo não pode fazer nada. Mas vamos nos ater apenas a este texto. O povo de Israel encosta no mar, vê que o mar não poderia ser ultrapassado, e de um lado tinha montanhas e de outro tinha montanhas, não tinha como ir para as laterais, e atrás vinha Faraó com os seus cavalos e cavaleiros, com todo o seu exército. E é tanto que as pessoas podiam ver ao longe a poeira que fazia. Mas Deus, a princípio, Ele já retarda a chegada de Faraó. Ele prepara tudo para que o povo compreenda que Deus está na frente. Ainda assim, nós percebemos um fato que é interessante de frisar, que é o comportamento das pessoas, o comportamento do seu povo. Se Deus não fosse libertar pessoas rebeldes, pessoas murmuradoras, Ele não demonstraria este fato na Bíblia. Ele não estimularia o escritor a demonstrar esse fato, né, missionário? Mas ali estavam murmuradores, pessoas teimosas, difíceis. Reclamavam de tudo. Ah, se fosse para morrer, eu queria morrer no Egito. Pelo menos tinha comida, né, para comer. Pelo menos a gente tinha de se enterrar. Vê a reclamação. Meu Deus do céu, que reclamação é essa?
murmuração de verdade. Mas mesmo assim, Deus libertou o seu povo. Este texto que li aqui, parafrasear convosco, é um texto que mostra e que Moisés está aflito com a reclamação do povo, que Moisés já não aguenta mais as murmurações e vai conversar com Deus e dizer: Deus, e agora? O que eu faço? E o Senhor diz: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. E ele manda com que o povo marche por dentro do mar. Isso era inesperado, era algo que não se podia acreditar naquele tempo e ainda mais hoje. Moisés bate o cajado na água e a água começa a se abrir. E aí isso, viu, missionário? Foi muito interessante que esse texto foi um tema de discussão no seminário, porque no seminário nós tínhamos um amigo, um dos mais altos cargos da Marinha do Brasil, e ele relatava, porque ele era engenheiro, ele relatava que neste ponto Deus não usou poder. E é interessante isso porque alguns diziam: não, porque Deus mandou que as águas se abrissem e tal. E se Deus tivesse feito isso, Deus não deixaria explicações do que ele fez. E o que é interessante é que este fato serve para crentes e não crentes. Serve para os que acreditam na Bíblia e os que não. Servem para os que apenas acreditam na ciência, né, missionário? Eu vi um estudo esses dias que foi comprovado tanto em um instituto nos Estados Unidos, como também em um instituto aqui de São Paulo, um instituto oceânico, acho que da USP, se eu não estou enganado, que eles comprovam cientificamente como Deus fez com que o seu povo passasse a pé enxuto neste local. E que é interessante que a Bíblia relata claramente o que foi que aconteceu. Diz que a partir do momento que Moisés foi ao comando de Deus tocar as águas, diz que um vento do Oriente veio. E este vento do Oriente chama-se roco. Até hoje se vê este tipo de vento lá nas regiões do Egito para Israel. É um vento que sopra a 65, 70 graus de temperatura, porque é no deserto. E é um vento que tem uma velocidade de 72 km por hora. É um vento que não leva o povo, mas ao mesmo tempo é um vento que abre o mar. E o local em que Deus faz esse vento soprar era um local como um elevado. E aí o vento sopra no elevado. E 72 km por hora é justamente o cálculo exato para que as águas se abrissem e secassem. Segundo a ciência. Comprovações científicas do nosso tempo, explicando aquilo que a Bíblia relata. E aí eu pergunto, como não acreditar na Bíblia, se a própria ciência confirma que os relatos bíblicos são verdadeiros? Como não acreditar na Bíblia, se a própria ciência comprova, através da arqueologia, que ali naquele lugar, naquele local em que o povo passou, acharam rodas de carros egípcios soterradas, porque as águas vieram com muita velocidade quando o vento parou. E o estudo diz que o peso das águas quando ela parou era absurdo. Era como se fossem duas muralhas se juntando assim. E aquele fato acontece justamente para duas coisas. Primeiro, para que os muros de retorno para o Egito não acontecessem mais.
Deus estava dizendo ao seu povo: olha, eu tirei vocês do Egito, mas eu não quero que vocês voltem mais, porque eu libertei vocês do Egito. E o Egito é uma figura de mundo, é uma figura de fazer coisas que não condiz com a vontade de Deus. E Deus me traz, através desta live, para a tua vida, para dizer: olha, Deus vai fechar portas que Ele não quer que você volte mais por elas. Deus vai abrir caminhos para que você vá adiante e Ele vai lhe abençoar, porque Deus é um Deus libertador. E Deus me trouxe hoje para dizer que Ele é um Deus de libertação e Ele quer trazer libertação para a tua vida. Não importa qual é o Egito que seja. Não importa se é um Egito financeiro, não importa se é um Egito emocional, não importa se é um Egito de vícios, não importa que tipo de Egito está na tua vida. Deus é um Deus de libertação. Aleluia. E quando Ele fechar a porta, quando Ele trancar o caminho de volta, saiba que Deus te libertou. E o único caminho que você tem a seguir é adiante, é avante, é para frente.